Hoje teremos uma live muito especial, uma live com um professor e um amigo, um cara que me motivou a estudar o Hatha Yoga, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com ele essa live, e nós vamos falar sobre yoga para pessoas sedentárias. Então vão chegando aqui, lembre de compartilhar, tem um aviãozinho, compartilha com mais pessoas, tenho certeza que essa live ela vai poder ajudar muitas pessoas, principalmente vocês que estão sedentárias, que nunca se movimentaram, ou que tem receio, que tem medo de se movimentar, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho do Gerson, da importância do yoga, dos benefícios do yoga. Então, vem com a gente, que ele já está aqui, e eu já vou convidar o Gerson para compartilhar comigo essa live hoje. Então, lembrem de convidar mais pessoas para participar. Muito bem, já mandei o convite para você, Gerson. Aceitar. Bom dia! Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia para todos que estão aí entrando. Que prazer! Então, prazer em ver, 7 da Fernanda. manhã. Depois, Eu tava dando aula agora para monja, e aí eu falei, eu vou fazer uma live com o Gerson, ela te mandou um abraço. dá outro para ela. Faz tempo que eu não vejo a Fernanda pessoalmente. A última vez que eu a vi foi em Salvador. Ela tá em Vitória. E aí, olha que Ela tá legal, né? Porque ela mesmo no hotel, ela, né, a gente faz a prática, não deixa de fazer a prática. Então é Uhum. isso. Bom, eu vou introduzir aqui enquanto o pessoal vai entrando. É assim, Gerson, eu tô já há um ano, tudo começou principalmente em função da própria monja, por eu poder iniciar um trabalho com ela. Eu faço as aulas, né, online com ela. E aí foi quando eu percebi que a gente poderia ampliar o meu trabalho para mais mulheres, principalmente mulheres. Hoje eu foco na mulher acima de 40 anos. E a minha missão, assim, é realmente ajudar essas mulheres a sair do sedentarismo. E eu incentivo muito o movimento diário. E aí esse projeto cresceu durante um ano. Então hoje eu tenho um programa, né, online. E eu falo que é um mix, né? Porque eu trabalho com yoga, eu trabalho com pilates, eu trabalho com treinamento funcional. Porque eu enxergo que a gente tem que ter os benefícios dessas 3 modalidades, né? Que eu acho que potencializa muito o resultado dessas mulheres. E o yoga, ele faz parte do meu método, dentro do meu programa. E é uma modalidade que muitas mulheres elas têm dificuldade. Mesmo eu realizando, né? Eu ofereço uma prática simples, mas são posturas que às vezes elas ficam um pouco, ai, nossa, né? Principalmente, por exemplo, a saudação ao sol. Não tem nada de simples, ela é bem complexa, né? Uhum. Então, hoje eu trouxe você exatamente para falar sobre o yoga dentro da sua linha, da linha que eu também estudei e aprendi com você, de como que as pessoas podem se beneficiar com essa prática. E é isso, Gerson. Então, é um prazer ter você. E agora você pode começar aqui a ensinar um pouquinho a gente. Muito bem. Prazer é meu, né, estar aqui, gente. Já tem 15 pessoas, eu falei às 7 da manhã, acho que não vai ter ninguém, Fernanda. Mas, mas tem gente aí. Então, eu queria só lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, ou que vai até ver isso depois, né? Que a gente, primeiro, tem um cuidado, dentro da linha que sigo, em diferenciar yoga de exercício físico, tá? Porque, de um modo geral, o exercício físico que visa, né, o condicionamento físico, desenvolver capacidades físicas, também habilidades motoras, tá? Ele acaba tendo certas características e não são exatamente as mesmas que tem a prática do yoga dentro das abordagens que tem como parâmetros base, digamos, as referências mais tradicionais.
embora o que a gente faça hoje, eu mesmo, o que eu pratico e ensino, não seja algo, digamos assim, quando a gente fala tradicional, não seja algo equivalente àquilo que se praticava na Índia 500 anos atrás, 1000 anos atrás. A gente não tem como, né, não ser influenciado pela contemporaneidade. E quando você fala que dá o Surya Namaskar, eu mesmo ensinei no curso Surya Namaskar, a gente lembra que a primeira referência documental do Surya Namaskar é do início do século XX, e fora do contexto do yoga. Ele é absorvido no contexto do yoga, depois dele já ser praticado num outro âmbito, né, na prática da atividade física, desenvolvido por um Maharaja indiano, um Maharaja, chamado Pratinidhi, né? E depois o Krishnamacharya, que ensinava yoga no palácio de um outro Maharaja, teve contato com essa prática e a inseriu no contexto do yoga. Krishnamacharya, que ficou muito conhecido por dinamizar muito as práticas de yoga, dando origem, né, a correntes contemporâneas bem conhecidas, como, por exemplo, a Ashtanga Vinyasa Yoga, que foi difundido por um discípulo dele, o Patabi Joyce. Outro discípulo muito conhecido do Krishnamacharya é o Iyengar. Eu não trabalho com essas abordagens, mas é importante dizer, quando a gente pensa em condicionamento físico, que elas acabam condicionando um pouco melhor o corpo dentro de parâmetros, né, que podemos avaliar, como, por exemplo, resistência, força, do que a própria modalidade com a qual trabalho, que é o Hatha Yoga. Quer dizer, o Hatha Yoga seguindo, né, essas referências mais tradicionais e também seguindo os estudos científicos de acordo com a escola de Kaivalya-Dhamma, onde eu estudei na Índia. Tá? Mas aí as pessoas podem começar a se perguntar, bom, e então como a gente pode indicar e com base em que prescrever o yoga, quando se pensa nesse nível de condicionamento, quando se pensa numa pessoa sedentária, eu entendo que é exatamente essa a grande sacada, é a gente lembrar que como nós não trabalhamos com uma atividade muito vigorosa, ela passa a ser, num certo sentido, mais acessível, desde que a gente não queira, já logo de início, né, introduzir aquelas posturas mais exigentes do ponto de vista corporal para as pessoas que estão iniciando as práticas. Então, eu diria, a gente pode pegar uma pessoa, como eu trabalhei com pessoa com deficiência físico-motora séria, com pessoas de idade bastante avançada, até em casas de repouso, tá? E por aí, né? Então, a gente pode adequar as práticas dessas pessoas que às vezes nem caminham, não conseguem mais nem deambular, mas podem fazer a prática de yoga, desde que ela seja adequada para esses grupos, certo? E essa prática pode ser o início, né, de uma relação com o corpo, ou o reinício, no qual a pessoa vai desenvolvendo algumas capacidades que podem lhe permitir, subsequentemente, também fazer outras atividades também de maneira mais eficaz, tá? Embora, repita, o exercício físico em si tem diferenças em relação à prática do yoga, e principalmente quando a gente pensa nos asanas, porque as práticas de yoga que mais são confundidas com exercícios são os asanas. A gente tem que lembrar que o yoga vai muito além dos asanas, das posturas que fazemos. Mas aí as pessoas não costumam confundir, né, meditação, pranayama com exercício físico, mas confundem asana com exercício físico. Certo? E reforçando que, na verdade, hoje eu vejo, tem uns aplicativos de yoga para condicionar o corpo e não tem nada de asana, né? Porque eles não ficam. Então, asana, né, pessoal, é uma permanência na postura. A gente tem que ficar um tempo na postura. Então, não é um exercício que vai ficar, né, mudando variação. E aí você começa a controlar quantas vezes você faz, e, enfim. Porque hoje meio que estão tornando, né, algumas linhas usam o yoga muito para fazer uma forma de exercício físico, né? E aí as pessoas têm que entender. Fala, pode falar. Não, eu concordo plenamente. Então, eu quero colocar duas questões também. A primeira é lembrar o que define asana dentro dos conceitos consagrados na tradição. Uhum. A definição mais conhecida, para quem está na área deve saber bem isso, é de Patanjali, né, do Yoga Sutra,
que a asana é a postura estável e confortável. Então, ele só dá 2 critérios para definir o asana: estabilidade e conforto. A estabilidade estática mesmo, é você parar ali naquela postura e se acomodar ali por um tempo. E conforto, é você estar bem naquela postura. Se costuma dizer que um desses aspectos é externo, você percebe externamente a estabilidade, a pessoa ali, né, numa posição, e o conforto é mais interno, é psíquico, né? Eu tenho que estar me sentindo bem ali. Então, se eu estou fazendo algumas práticas nas quais eu não paro numa postura, ou nem em nenhuma delas, e nas quais eu não me sinto, às vezes, confortável, estou sentindo que estou fazendo um grande esforço e tal, nada disso, né, tem relação com o conceito de asana, tá? Mas aí as pessoas podem dizer, bom, mas a tradição mudou, né? Então tem que se adequar aos tempos modernos. E aí se coloca que o yoga pode ter um potencial ainda a ser melhor explorado como condicionamento físico. Isso ganhou muita força, principalmente na transição do século XX para o século XXI. E aí você tem alguns expoentes do meio do yoga que começaram a falar que yoga poderia ser um método mais completo de condicionamento físico que se conhece. Um dos, digamos, grandes mentores e difusores dessa ideia foi o Bikram Choudhury, que é inclusive um professor bem polêmico, né? Além de ter enriquecido muito com o yoga, tem muitas denúncias, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que ele dizia que o yoga é o meio para adquirir a forma física mais perfeita, né, do que qualquer outra coisa que você possa fazer, tá? Só que isso fica, né, uma espécie de marketing. A gente tem dado estudos que foram feitos para tentar realmente evidenciar ou comprovar até isso. Alguns estudiosos resolveram investigar coisas como, por exemplo, a resistência, né? A capacidade que, não para você que é da área, para eu que sou também, na educação física, a gente estudou muito esse conceito, né, do VO2 máximo. Então, a gente sabe que é um parâmetro que, através do qual você pode inferir a resistência aeróbica da pessoa, né? O quanto ela tem condições de fazer um exercício, tendo um bom rendimento, como corrida, natação tal, de longa duração e intensidade moderada, porque tem uma capacidade grande de metabolizar oxigênio. Então, o VO2 máximo é esse parâmetro, e um pessoal lá dos Estados Unidos, comandado pelo Ezra Amsterdã, que já era um pesquisador bem conhecido, resolveu investigar efeitos na melhora do VO2 máximo em praticantes, pessoas que foram ali colocadas no protocolo para fazerem práticas de yoga dentro de uma linha bem vigorosa, dessas que você fica fazendo as sequências sem parar, tá? E aí, gente, olha que interessante. Eles, de fato, constataram um efeito. O VO2 máximo dessas pessoas, desses praticantes, comparado o início com o fim do período de estudo, aumentou em 7%. Tá? Então o yoga melhorou esse condicionamento aeróbico, essa condição? Melhorou. Agora, veja, quando fizeram esses estudos com os mesmos critérios de tempo, né, avaliando antes e depois os mesmos métodos, tal, e com outras práticas aeróbicas, como corrida, natação, bicicleta, né, ciclismo, todas essas outras mostraram acréscimos em VO2 máximo muito maiores do que a prática do yoga. Tá? No caso da corrida, chega a quase 50% de ganho de VO2 máximo. Então, é uma distância muito grande. E daí você fala, olha, se você quiser transformar o yoga em condicionamento físico, você está pegando uma coisa que tem um valor muito grande num aspecto, tirando esse valor desse aspecto, né, e tentando usá-la para trazer algo que, naquilo, os ganhos são modestos. Tá? Então, eu não sei que exemplo eu poderia dar em termos práticos, né, mas de alguma outra coisa que a gente possa usar nesse sentido, mas é como eu queria transformar a minha padaria aqui no meu bairro no melhor lugar para se comprar parafusos, porcas e pregos. Bom, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Sim. não foi concebida para vender parafuso, Claro. porca e prego. É vender isso, mas eu sei que se a pessoa quiser comprar isso e ter acesso
mais fácil a todas essas ferragens e ferramentas, ela vai numa casa específica que vende isso. Tá? Então, o yoga, ele pode oferecer, ele pode trazer um condicionamento em algum aspecto, mas não é o forte dele, Sim. mesmo modificado. Tá? Eu entendo que quando você mobiliza grandes grupos musculares no exercício aeróbico, quando esse exercício é mais natural, a pessoa consegue desenvolver melhor isso. Uhum. Já você ficar fazendo Surya Namaskar não é um movimento que para nós é natural. É um movimento que a gente tem que aprender e exige, né, como você falou, tem um certo grau de complexidade. Então, não é uma forma que a gente vai usar para fazer movimentos cíclicos que vão recrutar grande quantidade, né, de energia, tanto quanto correr ou nadar, como eu falei. Tá? Ô, Gerson, Se a gente tem opção. Oi. muita gente me pergunta assim: ai, Fernanda, eu pratico yoga 2 vezes na semana. É suficiente? Eu sou sedentária? Resposta. Uhum. É. Ó, ó, o que é ser sedentário, né? É um conceito também um pouco polêmico, porque existe a ideia de atividade física, existe a ideia de exercício físico. Atividade física, eu posso aqui não ter feito exercício físico hoje ainda, ter parado para fazer especificamente um treino. Mas eu já fiz as minhas atividades hoje, eu já sei para passear com os cachorros, eu já fiz algumas coisas que não deixam de ser atividades Sim. Que físicas, exige corporais, movimento, né? né? Que você... Exige movimento, então. E eu entendo que quem já faz atividade, pelo menos, né, num nível que vá além daquilo que a vida moderna nos exige muito se a gente não tiver um trabalho braçal, né? Então eu posso hoje ir até a esquina de carro, eu posso subir até o terceiro andar de um prédio de elevador, eu não preciso nem mais levantar da cama ou do sofá para trocar o canal de televisão, enfim, e hoje mais ainda com todos esses recursos que a gente está usando aqui na internet, né? Eu posso pedir um aplicativo para me entregar comida, pedir para... Enfim, a gente sabe disso. A gente pode fazer o mínimo movimento possível, às vezes, né? Às vezes você quer sem sair de casa, no isolamento social, muitas pessoas realmente ficaram absolutamente sedentárias durante um bom período, tá? Então, ser sedentário, no meu ver, é você fazer muito pouco, fazer aquilo que é o elementar para você continuar comendo, trabalhando, né? Fazendo essas coisas, tá? É, se você já sai, já vai até a padaria a pé, se você já faz a sua prática de yoga, eu falei que yoga não é exercício, mas ele tem alguns elementos, né, de prática corporal, tá? Então, eu entendo que a pessoa já não é mais sedentária, o que não significa que os níveis de atividade dela sejam necessariamente já muito bons, tá? Com relação à prática de yoga, 2 vezes por semana, a pessoa fala, é suficiente. Eu entendo que quanto mais, melhor. Como yoga, quando feito, né, do modo como prescrevemos, não é uma atividade que leva à fadiga, não é uma atividade que leva a uma necessidade de recuperação, você pode fazer todos os dias, sem nenhum problema. Aliás, o que se preconiza para os grandes praticantes, né, isso dentro, inclusive, da tradição do yoga, é que as pessoas pratiquem até 4 vezes por dia. Estamos pensando aqui em pessoas que vivem, né, para isso, né, vivem em ashrams, né, dedicam a vida ao yoga. Não é o nosso caso, tá? Então, eu diria que para pessoas como nós, 1 vez por dia, praticar todos os dias 1 vez por dia já está muito bom. Mas 2 vezes por semana ainda é melhor do que nenhuma. Então, quanto mais puder fazer, melhor. Mas a minha sugestão é de que é melhor você aumentar a regularidade, ou melhor, né, a assiduidade da prática, do que o volume cada vez que você for praticar. Então, entendo que é melhor você praticar todos os dias da semana, nem que seja só 20 minutos, do que praticar 2 vezes por semana, 1 hora e meia, cada vez que você for praticar. Porque os efeitos no yoga, eles vêm muito mais com essa assiduidade, essa prática regular, mas não só regular, regular e mais assídua mesmo, tá? Do que com cada vez que eu for praticar, eu ficar lá fazendo aquilo por um bom tempo. É claro que o ideal é uma prática mais longa, de pelo menos 1 hora.
Mas nem sempre a gente tem esse tempo disponível no nosso dia a dia. Porém, talvez todos nós tenhamos no dia a dia um tempinho ali, a hora que senta na cama para dormir, para fazer alguma coisa, pelo menos naquele momento, né? Ou acordar 15 minutos mais cedo e fazer alguma coisa antes, né? Daquilo que você costuma já de manhã. E aí a gente vai criando o hábito, a disciplina. Ninguém diz que não tem tempo para escovar os dentes. Ninguém diz que não tem tempo para tomar banho. Quer dizer, alguns até podem pular isso, mas aí já é porcaria. Então, por quê? Porque isso entra numa disciplina diária. E para o praticante de yoga é interessante essa ideia da disciplina diária, né, na prática, tá? Isso ajuda a desenvolver também aspectos ligados ao condicionamento físico. Embora não seja o objetivo principal do yoga, a gente poderá comentar logo mais se Sim, houver sim. interesse, de efeitos da prática, sim. Eu já falei dessa questão do VO2, né? Há um efeito, não é como de outras atividades, mas tem um efeito. Sim, mas Mas tem deixando outras claro que capacidades. não é o yoga que eu ofereço, tá, Exato, gente? Não é exato. para Não é esse yoga a que a gente gente faz. pratica. Vocês não vão É, melhorar o VO2 máximo fazendo as minhas práticas. Realmente sim, é outra sim, linha. exatamente. Então o pessoal Bem fala, lembrado. nossa, Fernanda, cadê essa prática no programa? Mas Agora, a gente tem capacidades que melhora muito, isso, quero que você sim. fale Né? Isso, mais sobre isso, porque, Gerson, você está dizendo assim, né? Que eu vou entender que a gente está trabalhando, eu estou falando com a minha audiência, a gente tem aqui instrutores, pessoas que estão entrando por meio do seu Insta, mas a comunicação é para aquela mulher que me segue e ela faz a prática dela ou não faz, e aí você está dizendo para a gente que yoga não é exercício físico. Então, yoga não. é o quê? Então, vamos lá. Yoga é uma prática que, de um modo geral, ela é concebida para nos levar à autorrealização, isso numa última instância, né? Isso é um objetivo, autorrealização no nível mais profundo, que a gente pode usar até a palavra no nível espiritual, tá? Mas eu não acredito em nada disso. Não, tudo bem. O espiritual não depende de crença. Você não precisa ser hindu, converter-se a alguma religião, né, para se dedicar a algo que é espiritual. Espiritual pressupõe que você descobre em si mesmo uma dimensão que vai além da dualidade corpo-mente, tá? Mas para você chegar a essa realização, você precisa, primeiramente, estabilizar a si mesmo no nível físico e no nível mental. Porque, do contrário, tanto o corpo quanto a mente continuarão te perturbando, continuarão chamando a sua atenção e te distraindo, tá? Por isso que o yoga inclui nas suas metodologias a prática de técnicas corporais, cujo objetivo, não é, o objetivo é estabilizar o corpo e deixá-lo confortável, numa condição que esse corpo deixe de te gerar perturbações. Então, costumo dizer, a gente treina o corpo para poder, depois de um certo tempo, esquecer o corpo ali numa posição sem que ele nos atrapalhe. Para isso, ele precisa estar flexível, ele precisa ter um certo grau de condicionamento, sim, né? Porque a falta, né, dessas condições mínimas corporais leva a essa perturbação, leva ao desconforto, à rigidez, né, à necessidade de movimentá-la, ao tremor. Então, a gente treina para isso. Equilibra, para quem conhece essa linguagem, né, equilibramos o tônus muscular, tudo isso, de certa maneira, é parte do treino corporal do yoga. E daí tem o treino respiratório, né, que a respiração é vista como um elo de conexão entre o corpo e a consciência. Porque a única atividade que nós temos que pode acontecer continuamente de maneira automática, mas que nós podemos tomar consciência dela e, ao fazer, podemos começar a controlar essa atividade de modo consciente. Então, com isso, a gente também percebe, ao perceber a respiração, começar a controlar a respiração, percebe outras condições que têm relação com ela, que têm sincronias com a respiração, com os próprios estados emocionais. Se altera as minhas emoções, minha respiração se altera junto e vice-versa. Quando a gente começa a controlar a respiração, tornando-a mais longa, mais profunda, a gente vai aquietando a mente e começa a tomar também consciência da condição mental. E aí você vai para a prática meditativa. E a prática meditativa é o modo de aquietar a mente.
Mas aquietar a mente, repito, de modo consciente. Porque eu posso aquietar a mente dormindo, caindo no sono, né? E no yoga a gente não pode adormecer, quer dizer, pode numa prática ser deitou em shavasana, né? E de repente cochilou, não tem nenhum problema, está precisando disso. Mas para que as experiências do yoga realmente sejam logradas, é importante estar desperto, né? Presenciando esse processo. E a meditação é isso, é uma forma de treinar esse aquietamento da mente com presença, tá? Para que então a gente consiga também perceber, a mente agora se aquietou. Eu costumo usar essa metáfora que não é minha, né? Uma metáfora indiana antiga, mas que a gente traz aqui. Quando a mente se tranquiliza, ela se torna um espelho da consciência, ou seja, daquele que a observa. Pensando aqui em mente, como toda essa parte operacional, tudo isso que está acontecendo com a atividade mental, né? Pensamentos, memórias, desejos, impulsos, tal. Quando tudo isso se aquieta, aí você percebe quem você de fato é, olhando para aquela mente, porque ali ela se torna um espelho da consciência. Como as águas de um lago se tornam um espelho daquele que as observa quando elas cessam a sua agitação. Mas se eu olhar para as águas do lago quando elas estão agitadas, eu só vou ver a agitação das águas, né? Não vou ver a minha imagem ali refletida. Tá? Então, yoga é para isso. Tá? Aí você pega os asanas, eles vão ter características diferentes dos exercícios físicos em vários aspectos. O primeiro aspecto é que os exercícios físicos, de um modo geral, eles trabalham para exigir mais da ação muscular e condicionamento, e consequentemente aumentam demandas, né? Aumenta o gasto energético, aumenta a atividade cardíaca, tá? Aumenta a frequência respiratória. E você vê que no yoga, às vezes, a gente faz exatamente o oposto. Claro que existem algumas posturas que podem exigir um pouco mais, e exigem mais isometrias, e de repente a gente vai aumentar também isso naquele momento. Mas, de um modo geral, as posturas mais com ênfase mais no alongamento, na estabilização numa postura meditativa, e principalmente as posturas de relaxamento, vai acontecer o contrário. Você vai parar naquela postura e vai reduzir o esforço. Vai reduzir o esforço muscular ao mínimo necessário para sustentar aquela postura. A gente aprende a filtrar a ação muscular, não a usar mais, mas a usar menos. Vai diminuir o gasto energético, vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a frequência respiratória, até conscientemente. A gente faz isso na pranayama. Tá? Então veja que existe aí coisas bem diferentes sendo trabalhadas. Tá? Também existe uma outra questão que nem todo exercício físico é assim, mas boa parte deles acaba sendo focada nos movimentos repetitivos. E por serem repetitivos, você tende a automatizar o movimento. É por isso que você vai numa academia e você vê a pessoa lá correndo na esteira e com uma televisão ligada na frente. Tá? Ela automatiza o movimento e ela pode nem estar atenta ao que está fazendo. Estou me distraindo aqui com a televisão. No yoga não existe isso. Eu estou fazendo a postura, eu fico com a televisão ligada para me distrair com a televisão enquanto eu estou fazendo aquela técnica. Não, né? A ideia é que você não torne nada automatizado, ao contrário, a ideia é que você esteja consciente do processo que você está trabalhando. Tá? Então, nenhum movimento, nenhuma coisa que a gente faça deve ser automatizado. É sempre consciente. Tá? Então, essas são algumas das diferenças importantes entre yoga e exercício físico. Agora, tem algumas semelhanças também, seja naquilo que praticamos, seja nos efeitos. Por exemplo, a gente entende que flexibilidade também é uma capacidade física, e desenvolvê-la também é parte de um processo de condicionamento físico. E essa capacidade que mais realmente se constata, mesmo principalmente no modo como a gente trabalha, né, efeitos ganhos com a prática de yoga. Tá? Então, realmente, a prática dos asanas, você percebe que muitos deles têm ênfase no alongamento, mas ela desenvolve bem a flexibilidade. Quando não desenvolve, porque normalmente aquela pessoa que pratica já tem bons níveis de flexibilidade, já trabalhou isso em outras práticas. Eu tenho alunas que às vezes chegam no nosso curso, nas nossas aulas, vindas, né, do balé, da ginástica olímpica, e, claro, já vem normalmente com bons níveis de flexibilidade. Tá? Então, às vezes, não vai mudar muita coisa. Normalmente, aquela pessoa que chega no lugar bem travada e fala, acho que eu não dou para isso, eu sou muito duro, essa é que vai ter os melhores efeitos nesse sentido, porque ela ainda tem muito o que trabalhar e o que ganhar nesse sentido.
Muito bom. Certo? Bom, então aprendemos, pessoal, olha lá, da diferença de atividade física e exercício físico. Eu sempre falo isso para elas, de qual é a diferença. A gente entendeu dos benefícios do yoga. Então a gente pode considerar, né, yoga, que o Gerson, que o yoga ele trabalha mais uma fisiologia sutil. Então, aí a gente também entra com este conceito, né? O termo fisiologia, ele acaba assumindo uma dupla conotação quando começamos a estudar o yoga. Existe a fisiologia clássica, que estudamos, né, que é conhecer o funcionamento, né, do organismo, a fisiologia aplicada ao exercício, como eu me especializei nisso na Unifesp, né? Então, quando você estuda os efeitos fisiológicos do movimento, do exercício, né? Como isso altera a atividade cardíaca, como isso altera a condição muscular e por aí vai. E no contexto do yoga, principalmente aí, o Hatha Yoga que bebe desta fonte, da fonte do Tantra ou do Tantrismo, né? Então, para quem tem alguma noção do conceito de Tantrismo, mas às vezes, historicamente, ainda tem alguma dúvida, porque até muitos livros criam mais dúvidas do que esclarecem sobre o tema. Mas o tantrismo mesmo foi um movimento pan-cultural na Índia no período medieval, período equivalente à Idade Média Ocidental, mais ou menos. Tá? E nesse período, muda-se a relação com o corpo, inclusive na busca do sagrado, nos rituais. Quer dizer, o corpo deixa de ser algo a ser descartado, já que o importante é cultivar o espírito, e passa a ser algo central nas práticas, inclusive ritualísticas. Porque se coloca nesse corpo toda a simbologia, né, das próprias práticas e do próprio caminho espiritual que se procura, fazendo inclusive uma analogia entre esse corpo e o cosmos, o universo, como um reflexo, um micro refletindo o macro, né, em dimensões muito menores, mas trazendo toda a complexidade, todos os elementos do macro em si mesmo. E daí começa a surgir e ser difundido esse conceito que hoje nós chamamos de fisiologia sutil, não é daquela época, né, que eles usam esse termo, tá? Mas esse termo vem mais recentemente para tentar designar esse conjunto de saberes que praticantes começaram a ter experiências e começaram a perceber que sentiam em si forças, tinham sensações diferenciadas, que poderiam indicar um mapeamento nesse corpo de algo mais sutil que fluía, que era dominado, controlado, direcionado nesse corpo. Forças vitais, digamos assim, tá? E daí eles elaboram bem esses conceitos de nadis, de chakras. Então é muito importante lembrar o conceito de chakra, que hoje é tão falado, tão popular, né? Mas ele é um conceito tântrico, vem desse período, tá? E só começa a ter importância no yoga, nas práticas de yoga, a partir do tantra, do tantrismo, tá? Não antes. Você pega textos anteriores, como Patanjali, não menciona chakra, né? Nem se tinha essa, digamos, esse conceito ali estabelecido, tá certo? Mas eu costumo dizer hoje, e quando a gente fala em fisiologia sutil, a gente fala realmente em trabalhar com as nossas sensações, tentar aprofundar a experiência com sensações mais internas e tentar, de certa maneira, perceber o que acontece com cada prática que você faz na modificação dessas sensações. Aí você fala, essas sensações não têm relação com a fisiologia no sentido clássico também? Certamente tem. Ao mesmo tempo que há mudanças neoorgânicas, há também mudanças na nossa percepção. Elas estão associadas. Mas a linguagem que se usa para descrever essas coisas pode ser diferente a partir do momento em que eu uso parâmetros diferentes para constatá-las. Eu costumo dizer que a linguagem da fisiologia sutil é baseada na subjetividade. É o sujeito observando a si mesmo, constatando algo e dando, né, um nome simbólico para aquilo que sente em si. Por exemplo, eu sinto que aumenta o fogo digestório, né? A gente sabe que não tem nenhum fogo literalmente ardendo dentro do nosso corpo. Mas o que é o fogo digestório? São sensações que são interpretadas como elemento fogo em nós, que tem relação com calor também.
tem relação até com sensação de queimação dentro do estômago quando eu faço uma Agnisara, uma técnica que estimula o estômago. Isso é características do fogo, tá? Mas se eu for estudar isso do ponto de vista clássico, eu vou medir coisas, eu vou lá colocar um medidor de pH dentro do estômago, vou pedir para a pessoa expelir o conteúdo gástrico, colocar o medidor de pH lá e vou falar, olha, o pH caiu. É sinal que o conteúdo gástrico está mais ácido, é sinal... E a gente, quando começa a trabalhar com essas medidas mais objetivas, aí tem base para falar da fisiologia na visão científica, né? E também é muito importante estudar. E que a gente também estuda, né, nos cursos de yoga, como que coordena, tanto a fisiologia sutil quanto a clássica. Lembrando que não necessariamente estão falando de realidades totalmente distintas, mas estão falando a partir de parâmetros distintos, no modo como você pode se relacionar com a realidade, né? Do seu organismo, do seu corpo, ou até do ser como digamos, um ente psicofísico. Certo? Ô, E aí? Gerson. Tô indo É? Tô indo muito longe, tô divagando muito. Assim, não sei, as alunas podem, o pessoal que está aqui pode fazer pergunta, tá, gente? Olha lá, a Carla é nossa Sim, aluna, é minha aluna, enfim. será um prazer. Agora, você falou assim, ó, yoga, ele tem como característica ser confortável, né? E estabilizar. Uhum. Essa pessoa que ela tá sedentária, gente, a pessoa sedentária, quando eu falo a pessoa sedentária, é porque a minha audiência, ela é pessoas que são sedentárias. Eu me comunico com vocês que estão sem nenhum exercício físico regular. Vocês não fazem exercício físico regular, tá? Vocês são ativas no dia a dia nas tarefas da casa de vocês. Vocês realizam trabalho. Então, enfim, é isso. Elas têm eu falo que é mais mental do que... Tem gente que sim, tem uma sensação física, mas elas sentem desconforto. Elas acordam com desconforto. Eu tenho desconforto, eu tenho um corpo que é dolorido, então elas entendem isso. E como que essa pessoa ela vai conseguir fazer uma prática em que imediatamente você diz para mim que é uma prática que é para ser confortável. Então, o grande desafio dessa mulher, das pessoas, é entender o conforto delas. Como que elas vão chegar num nível de conforto com um corpo que está tão desconfortável? Então, aí existe um paradoxo, né? Porque o conforto, ele é uma consequência de um trabalho. Porque o conforto Mas às vezes, delas, às vezes, é ficar sentada no sofá, você entendeu? sim, sim. Não ficar sentada no chão com as pernas cruzadas. Isso aí já é desconfortável para muita gente, né? Nós não temos esse hábito cultural de ficarmos sentados no chão com as pernas cruzadas. Isso me faz lembrar. É claro que a Índia está mudando, né? A Índia está mudando e, infelizmente, absorvendo influências do Ocidente já há várias décadas, influências que não necessariamente são positivas, algumas delas. Mas eu me lembro, ainda no século passado, olha, as primeiras vezes que eu fui para a Índia foi no século passado, de ver, por exemplo, primeiro-ministro indiano fazendo discurso em rede nacional de televisão sentado no chão com as pernas cruzadas. Não, sentado no chão com as pernas cruzadas, tá? E passar, às vezes, na Índia, em estradas, viajando, e ver crianças estudando na escola, né? Mas ao invés de estarem dentro de uma sala de aula, estarem todas sentadas no chão, embaixo de uma árvore, com o professor ou a professora dando aula para eles. Então, eles têm muito mais esse hábito, né, de ter contato com o chão, sentar no chão, como você falou, ficar de cócoras também. Alguns ficam conversando de cócoras, agachados, com as plantas dos pés inteiramente no chão, aquilo que a gente chama de malasana, né? Quando as pessoas não conseguem fazer malasana, é uma postura que deveria ser natural para o ser humano, né? Então, eu diria até que, gente, para fazer o número 2, o ideal seria fazer em malasana, né? O agachar com as plantas dos pés inteiramente no chão. É a postura adequada para isso. Então, a gente perdeu essa nossa capacidade natural de fazer coisas que para nós seriam comuns. Seriam comuns se nós não condicionássemos o nosso corpo
aos confortos da vida moderna. Uma das piores coisas, né, é, por exemplo, você falou de ficar no sofá, é esse tipo de recurso. Tá? Não que a gente não deva usar o sofá, uma cadeira. Tá? Eu estou usando uma cadeira aqui agora, mas curiosamente, né, eu não estou usando o encosto da cadeira, eu estou desencostado e estou com as pernas cruzadas aqui, ao invés de estar usando a cadeira do modo como normalmente se usa. Por quê? Porque quando você senta numa cadeira, num sofá, o encosto primeiro já vai evitar que você use a musculatura postural. Ah, eu tenho encosto, não preciso usar a musculatura postural para manter a coluna alinhada. Aí você fica com as pernas, o quadril flexionado, então você deixa de exigir a mínima flexibilidade de músculos, né, que, que seriam utilizados se você não ficasse com o quadril flexionado, os flexores do quadril, os adutores, né, que a gente vai alongar um pouquinho, né, de modo suave quando cruza as pernas e tal. Mas ficar com os joelhos flexionados, não vai exigir flexibilidade dos isquiotibiais, né? As pernas aduzidas, não vai exigir flexibilidade dos adutores, como recém falei. Ou seja, é uma posição que, ao ser concebido esse tipo de recurso, a gente sentar cadeira, sofá tal, de modo que não vai exigir nada disso, tá? A gente de fato se sente muito confortável ali. Mas, por outro lado, a gente acaba, se fica, como muitos ficamos, horas e horas por dia apenas sentados assim, trabalhando, depois assistindo televisão, depois mexendo na internet, a gente vai deixando, né, de ter um corpo que nos permita lograr conforto e estabilidade em posturas que seriam muito simples a princípio. Tá? Como eu costumo dizer, muitas pessoas chegam no yoga sem treino corporal e não conseguem sentar no chão. Tá? Ou pelo menos não conseguem sentar no chão e ficar bem ali. Por isso, a gente precisa lembrar que, às vezes, né, a pessoa vai ter realmente na prática um certo desconforto. Mas esse desconforto, quando você sente que é parte de um processo que ela está melhorando, eu acho que ele é tolerável. A gente não pode confundir o desconforto, por exemplo, de um alongamento no grupo muscular encurtado, tá, com o desconforto de uma postura em que eu estou prejudicando o meu corpo. Quando eu vou fazer um alongamento, se não tiver uma mínima dorzinha, a gente sabe disso, não está tendo efeito. Mas eu consigo estar bem com aquela dorzinha do alongamento, respirando tranquilamente, sentindo que está ficando mais fácil a postura conforme eu ali permaneço. Então, tá bom, estou no caminho certo. Tá? Às vezes aquela dorzinha até, ela fica ali no limiar entre a dor e o prazer. Né? Pode ser prazeroso. Quando você volta, principalmente da postura, né? Agora, isso é diferente de, por exemplo, querer fazer uma postura e começa a exigir do meu joelho, eu começo a sentir dor no joelho, e eu falo, não, mas eu preciso passar pelo desconforto. Não. Quando a dor começa a ficar forte numa articulação, é sinal de que a gente pode estar prejudicando estruturalmente aquela articulação. E aí é que está o perigo. E tem gente que se machuca fazendo yoga porque não consegue, né, ter essa percepção. E depende do bom senso, tá? Entre o desconforto moderado, principalmente, né, associado a uma exigência que a gente tem para ir melhorando em alguma coisa, com aquele sinal de que eu já estou tendo um risco, até um prejuízo corporal com aquilo que estou fazendo. Tem que aprender a exigir do corpo, sim, de acordo com os nossos potenciais, explorar os nossos potenciais, mas respeitando as nossas limitações. Isso é sabedoria. Por isso que a gente fala que o yoga também é uma forma de treinar essa sabedoria. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo exige essas duas coisas. Reconhecer um potencial que eu posso cultivar e reconhecer as limitações que eu tenho que respeitar. Maravilha. Eu acho que esse termômetro que o Gerson ele sinaliza da questão da respiração é fundamental, pessoal. Então, antes de vocês já virem mentalmente com aquela coisa do é difícil, é doloroso, é desconfortável, o meu corpo, né? Eu acho que é você perceber se você respira na postura. Então, você vai conseguir ter benefícios e ganhar flexibilidade, enfim, e até passar por esse desconforto no momento em que você percebe que você respira na postura. Então, se você está conseguindo
respirar, essa respiração flui naturalmente, isso já mostra que sim, né? Você está conseguindo. A respiração é um parâmetro muito importante, né? Porque tem E, gente que inclusive, a gente... a prática assim, né, Gerson? Trava a respiração, né? Quando Ela você não trava a respiração, a postura, opa, peraí. Ou você está lidando errado com a respiração ou com a própria postura, né? sim, Até no alongamento, a gente aprende, isso precisa de muito tempo de prática para começar a perceber, que o modo como você respira não só pode ser uma consequência de um bom alongamento, como ele pode também favorecer o bom alongamento. Eu percebo que a hora que eu estou soltando ar, se eu prolongo a saída do ar, isso favorece a melhora, né, na acomodação, naquela postura de alongamento. Tá? Agora, se eu travo a respiração, se eu começo a me enrijecer, eu começo a dificultar aquilo que eu estou querendo fazer, que é exatamente alongar um grupo muscular. Tá? Então, observe isso, porque isso é fundamental para a qualidade daquilo que você está praticando. A gente fala que o yoga tem asana, tem pranayama, tem meditação, e dá a impressão que essas coisas são completamente apartadas numa sim, prática, né? Agora eu estou fazendo postura, agora eu estou fazendo controle respiratório. Tudo bem, existe uma ênfase diferente em cada momento, mas em cada momento, todas essas coisas estão acontecendo e sendo observadas na postura. Também existe ali uma respiração adequada para a postura, uma condição mental adequada para aquela postura que eu estou praticando. Na meditação, eu estou dentro, estou trabalhando meditação, a prática mais mental. Mas também existe uma postura adequada para aquela meditação, uma condição respiratória adequada para aquela meditação. Né? Então está tudo interligado. E isso é o bonito da prática do yoga. Né? Eu vejo que a gente está sempre buscando integrar todos esses elementos em cada momento. Não existe um momento para fazer só isso ou para fazer só aquilo. Nós somos sempre um ser multidimensional e todas as dimensões são igualmente importantes na hora, né, de fazer cada técnica, né, da nossa prática. Certo? certo. E é isso, pessoal. Eu acho que aí você também ganha consciência, né, Gerson? Porque as pessoas às vezes acham que só durante a prática do yoga eu tenho esses benefícios, eu tenho esse despertar dessa consciência, dessa atenção plena. E aí sai da prática já como se apertasse um outro botão e tudo isso que você praticou durante esse 31 hora se perde. Mas não, com a prática constante, você vai trazer isso para o seu dia a dia. É como se você fosse lavar uma louça e estivesse consciente, porque você está posturada, você está em pé, mas você não está relaxada. Então, eu acho que você traz, o yoga, ele vem para trazer esse refinamento, essa atenção para o nosso dia a dia. Como eu me coloco, né? Como eu coloco o meu corpo para realizar as tarefas, como eu coloco o meu corpo e integro ele na minha comunicação, nos meus relacionamentos. Então, eu acho que isso é o mais nobre, né, da prática. É o depois, é o que você leva para a vida, né? Isso é o mais importante. A gente fala muito da prática. Sim, Né? Quando eu pratico por dia 1 hora, tá, tudo bem. 1 hora eu me dedico especificamente às técnicas de yoga. Mas a prática do yoga no sentido mais amplo, e eu diria até, não é só praticar, é viver o yoga, né? Isso é 24 horas por dia, sim. né? Como você falou. Não adianta nada eu sair da prática e vou lá pegar o carro, já pego o trânsito, já começa a ficar puto, caramba, não sei o quê. O que adiantou eu fazer toda aquela prática, me tranquilizar e depois já me deixo de novo dominar, né? Pelo estresse, pela inquietação, pelo nervosismo. O yoga é exatamente para isso. É para que a gente perceba que se eu consigo ter aquele grau de estabilização, né, naquele momento que estou praticando alguma técnica, isso é para ser também exercitado e me beneficiar, inclusive, tá, nos outros momentos do meu dia a dia. Tá certo? Por exemplo, eu falo muito para os meus alunos. Tinha um aluno lá no Arquidiocesano, eu falo Arquidiocesano para quem não sabe, porque eu e a Fernanda trabalhávamos lá, né, na academia do Colégio Marista Arquidiocesano, na Vila Mariana, em São Paulo. Fomos colegas de trabalho por um tempo lá. Então, eu tinha um aluno lá, que você também conhece, depois a gente Eu já até imagino quem depois é. te conto quem é. Que ele fazia prática super disciplinado, fazia direitinho tudo,
E depois, no final, costumava terminar com Shavasana, né? Relaxamento lá, deitadão, barriga para cima, tá? E o que que eu oriento fazer para sair do relaxamento e terminar a prática, né? Até sentar e se esfaldar? Eu oriento uma transição lenta. Quando vamos começar a se espreguiçar, vira de lado, busca apoio e tal. E quando eu falava, agora começa a movimentar os dedinhos, essa pessoa já estava sentada, pum, né? Toda a pessoa direto sentava. O que que acontece nisso? Você muda completamente a sua sintonia. Parece que tem ali em você um botão, né? Que fala, agora acabou o momento de tranquilidade, agora volta para agitação, né? Você já perde quase todo o efeito do relaxamento no momento que você reage a esse comando de maneira tão súbita, tão pronta, como se estivesse num batalhão do exército respondendo ao comando da Ordem Unida, né? Então, o que que a gente quer é que você saia devagar do relaxamento, é que você continue ainda naquela sintonia. Em certo grau, continue ainda um pouco naquela sintonia, tá? Claro que não embotado, né? Você não vai sair pegar o seu carro embotado e bater o carro porque dormiu, né? Dirigindo. Porque a prática de yoga foi tão boa, né? Que eu saí. Não, não é essa a ideia. Mas a ideia é que você também já não entre diretamente no processo de pressa, né? De se deixar contaminar imediatamente pela pressa, pela nossa tendência de estar sempre querendo fazer alguma coisa, né? A gente tem muitas vezes uma tendência de estar sempre querendo fazer alguma tarefa, tá? E tudo bem, você tem que fazer várias tarefas no dia a dia, mas o importante é como fazemos, né? Tá certo? Muito bom. Aí tem algumas perguntas, né? Eu vi aí, mas eu não consigo acessar Ela aqui de novo. perguntou, ela fala que ela faz práticas de yoga e ela fica com os joelhos roxos. Então, precisa ver o que está sendo feito em termos de postura, talvez principalmente as posturas meditativas, né? Porque o ideal é a gente adequar isso. Então, por exemplo, existem muitas posturas meditativas. A gente às vezes fica com a ideia de que eu tenho que sentar com as pernas cruzadas no chão. Ah, se você puder ficar bem assim, ótimo. Se não, tem outras formas de sentar para fazer o treino respiratório, o treino mental, sem que eu exija dos meus joelhos, né, uma postura que talvez não seja adequada em função da condição que eu tenho. Fica difícil falar de uma maneira assim muito específica, É que quando a gente não conhece o caso, não acompanha, tá? Mas o que que pode ser isso? Pode ser um problema articular, pode ser problema vascular também, pode ser, tá? Aí precisa tentar entender o caso. Para entender o caso, é importante aí a relação professor-aluno, mas às né? vezes também o pessoal pratica muito, principalmente quem vai começar a prática, pessoal, é importante. Eu vou voltar. A gente está se comunicando com pessoas que nunca praticaram yoga. Então, às vezes, vai começar uma prática e vai lá com aquele tapetinho fino. Então, a maioria dos locais, ou se você vai fazer na sua casa, compra aquele tapetinho de yoga fininho e põe no chão duro. Às vezes, de apoiar, isso também causa esse hematoma, né? Esse roxinho. De ficar na É, postura, por exemplo, sei lá, fazendo um exercício em que eu fico assim, né? Eu apoio os meus joelhos no chão. Eu falo que, porque para mim, esse tapetinho, ele é muito desconfortável. Eu tenho sensibilidade, então me incomoda. Eu não gosto. Então eu gosto de pôr o tapetinho de yoga, às vezes no tapete da sala, ou mesmo deitar no colchonete e deixar ele nos momentos em que eu tenho que apoiar mão e pé para não perder o equilíbrio, né? E o colchão não fugir. Então, observem, na verdade, isso. Que esse tapete. eu acho isso importante, porque se criou no yoga nos dias de hoje a ideia de que para praticar tem que ser em cima do mat, Desse né? tapete Que é de o yoga. famoso tapete de EVA, que a gente enrola e desenrola, e que tem aquela medida padrão, e que tem aquela espessura padrão. Claro que tem variações, mas, de um Sim. modo geral, mesmo os mais grossos ainda assim são relativamente finos. Mas vem de uma época que a gente praticava yoga em cima de muitas outras superfícies. A gente praticava em cima de colchonetes, né? De outras coisas, tá? E eu acho que você não precisa se obrigar a usar o mat. Como a Fernanda falou, pô, se eu tenho na minha casa algo mais confortável do que o mat, que para pelo menos algumas posturas funciona melhor, por que não usar isso? Sim. Tá? Eu costumo dizer que o mat é bom
para quando você faz aquelas práticas que você tenderia a escorregar, né? Quando você está em pé fazendo aquelas sequências. Aí o match funciona muito bem, tá certo? Agora, na hora de apoiar joelho, na hora de fazer inversão sobre a cabeça, pode ser que aquilo seja realmente muito duro, ó, uma espessura muito fina e, consequentemente, né, a superfície do chão embaixo acabe gerando uma sensação maior de desconforto. Sim. E é importante, a gente não precisa, né, se submeter a esse desconforto só porque eu tenho que usar apenas o match. A pessoa Tá? está falando que põe almofada, exatamente, apoia, tem que fazer os seus ajustes. Eu acho que quando o Gerson fala sobre a questão do yoga, a gente está falando de yoga, vocês vão ganhar autonomia, vocês aprendem a entender e a perceber o corpo de vocês. Então, os ajustes que vocês acham que são necessários para o corpo de vocês, vocês têm que fazer. Não tem que esperar um professor falar, olha, tá com desconforto no joelho, vocês têm que ter essa auto-percepção, né, Gerson? Isso. Às vezes eu falo, meus alunos, deixa vocês livres, se vocês precisarem, senta numa almofada, usa algum recurso assim. Mas raramente as pessoas tomam essa iniciativa, né? Às vezes você percebe que a pessoa está ali sofrendo, mal acomodada na É, postura. Você fala, olha, ó, pega essa almofada, senta nela, a pessoa fica relutante, tá? Mas aí quando ela senta, você vê que melhora a postura. Então, por que a gente às vezes tem tanta resistência que a gente acha que isso está minimizando a nossa prática, tá tornando-a, tá diminuindo a qualidade da nossa prática, eu tenho que sentar numa almofada, eu exigir menos. Não, isso está melhorando a qualidade da sua prática, porque você sentando de forma que estabiliza melhor a sua pelve, que exige menos, você vai conseguir ficar melhor naquela postura, você vai melhorar o seu alinhamento, seu equilíbrio, tá? Não vai ficar todo torto, fazendo compensações, tá? Então, isso eu acho que é um aspecto fundamental. Tá? E o professor, às vezes, tem que ter também, muitas vezes, essa sensibilidade de encorajar os alunos, né? Não no sentido de rendimento, mas encorajar no sentido de buscarem os próprios padrões nos quais eles ficam bem. exatamente. Porque, às vezes o professor tem que encorajar no yoga, eu conseguir fazer a pessoa ficar de ponta cabeça lá, mesmo que ela esteja mal alinhada, com risco de se prejudicar, e não entendo que seja esse o papel do professor, tá? O papel do professor é perceber a necessidade do aluno e ajudá-lo a se adequar a essa necessidade. Sim. Às vezes a gente vê no meio que também é muito comum se dizer, ah, as pessoas se boicotam, tudo que você acreditar você consegue. Se você acreditar que você consegue fazer isso com o programa, você consegue. Cuidado com isso, né? Tá? Porque daí, nessa ideia de que a limitação está só na nossa mente, a gente pode arrebentar o nosso corpo. Com certeza. Eu acho que ficou bem claro aqui para mim, pelo menos, e eu quero refrisar isso, reforçar isso, porque também tem uma pergunta que está falando de flow, enfim. Eu acho que vamos considerar 3 princípios para uma prática, para uma pessoa que vai iniciar a prática de yoga. Vocês têm que observar a questão do conforto. Estou me sentindo confortável na postura? Eu estou estabilizada na postura? O Gerson falou de estabilização na postura. Eu sento confortável, eu estou estabilizada e eu respiro. Se vocês têm esses 3, né, pilares ou 3, sei lá o que, percepção bem clara para vocês, se eu estou fazendo um flow, se eu estou fazendo um Iyengar, se eu estou fazendo um hot yoga, seja lá o que for, tem que ter esses 3 princípios. Tem que estar sendo confortável, eu preciso estabilizar na postura, estabilidade na postura, e eu preciso estar respirando. No mais, pessoal, isso eu levo para as minhas práticas. Dentro do funcional eu também coloco isso. Dentro do Pilates eu também vou colocar isso. Porque, na verdade, o mais importante de nós, profissionais da saúde, né, Gerson, é promover um movimento, um exercício físico, uma prática em que realmente vocês se beneficiem, vocês tenham prazer e que vocês tenham esse autoconhecimento, essa percepção do que é bom para vocês. Qual é o meu limite? Né? O que eu posso ganhar nessa modalidade? Não ganhar só na questão de uma estética, mas o que eu posso trazer dessa prática para o meu dia a dia? Eu acho que isso é o mais rico do nosso movimento, né, Gerson? Uhum. Sim.
Porque se eu aprendo no yoga a fazer algo de acordo com as minhas condições e de maneira equilibrada, isso, como você mesma lembrou, isso vai, de certa maneira, influenciando as outras coisas que eu vou fazer dia a dia. Agora eu estou sentado aqui, falando com vocês, eu não estou praticando yoga, mas a postura que eu estou adotando tal, tem uma influência do que eu pratico no yoga, né? O modo como a gente fala tem uma influência daquilo que a gente pratica no yoga. A vontade que eu tenho, às vezes, de sair xingando alguém nas redes sociais e não fazê-lo, tem uma influência da minha prática de yoga. Né? A vontade ainda está lá, ela às vezes aparece, mas a gente, né, tem que ter aquilo que o Daniel Goleman chama de inteligência emocional para saber como lidar com essas situações, porque a gente, hoje em dia, está muito reativo, tá? E a reação ou resposta àquilo que enfrentamos, tal, ela precisa ser dada, porque do contrário você vai sufocando essas emoções e se você não explode, você implode. Mas o que é inteligência emocional? Eu elaborar essa resposta, eu perceber a necessidade de dá-la, mas isso é aquela famosa expressão, respira primeiro, né? E aí vejo como melhor vou dar essa resposta, tá? Porque, do contrário, a gente também se torna uma pessoa, né, que cria problemas sérios nos seus próprios relacionamentos. Tá? Enfim, então, fazendo outras perguntas, não sei se eu já respondo, né? Por exemplo, aqui a Carla agora está falando de redução da ansiedade. A gente tem vários estudos, né? Tem inclusive hoje tem inclusive estudos sistemáticos de revisão, tal, com yoga na saúde mental, tá? E fala-se muito de ansiedade, depressão, dentre outras condições. Algumas condições, como até transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico, né? Mesmo psicoses como esquizofrenia, tudo isso a gente tem evidências de efeitos de yoga interessantes. Quando fala de efeito de yoga, as pessoas pensam em cura. Não, não é só cura, né? Ninguém vai curar um esquizofrênico, tá? Mas existem tratamentos. O yoga pode ser um coadjuvante nesses tratamentos. Mas, realmente, para depressão e ansiedade, temos muito boas evidências, né, de redução desses quadros, de melhora, né, desses quadros com a prática do yoga. Tá? Porque, né, o Gerson, você deixou bem claro os efeitos da prática do yoga. A Carla é uma aluna minha do meu programa. Então, como que ela reduz a ansiedade? Por quê? Porque ela faz o efeito oposto da ansiedade. Se a ansiedade te aumenta a frequência cardíaca, o yoga vai baixar sua frequência cardíaca, certo? Se a ansiedade te eleva a temperatura corporal, porque você fica mais ofegante, mais ansiosa, tudo isso, a prática do yoga vai fazer todo o oposto. Então, se é comprovado, a gente talvez nem precise dessa comprovação científica, mas é uma percepção de que durante a sua prática, automaticamente você já vai influenciar essa ansiedade no sentido oposto, né, Gerson? Isso. Agora tem uma coisa interessante aqui que eu só gostaria de comentar. Eu não sei como é que a gente está com o tempo. Acho que já está mais 5 minutos, senão tá a gente vai ficar aqui, né? Tempo e começa a ser cansativo. Mas eu quero só fazer um adendo aqui interessante. Quando fala de ansiedade, principalmente de estresse, né? O estresse, a gente sabe, originalmente é uma resposta a uma demanda. A resposta de fuga ou luta que acontece nos animais é uma resposta que a gente ainda hoje tem, mesmo que eu esteja numa situação em que não possa fugir nem lutar. Então, meu chefe pede um relatório que eu tenho que entregar até às 5 horas hoje, já são 4, eu sei que não vou conseguir dar conta em embora de fazer isso. A minha vontade é fugir ou lutar com o chefe, eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra. Né? Então, o que acontece? Eu tenho aquelas mesmas, digamos, né, respostas orgânicas de um animal que se sente ameaçado, que foge ou luta, mas eu contenho isso, e isso é que vai me causar um dano. Né? E essa contenção mais continuada vai levando a uma cronificação até desses estados de tensão, né, de inquietação, que às vezes até me impedem, mesmo na hora que eu vou dormir, de ter um bom sono, porque eu não consigo sair desse domínio de um, digamos, aspecto mais ligado ao ramo simpático do nosso sistema nervoso autônomo, que é quem, de certa maneira, nos deflagra toda essa reação. Nessas condições, quando, por exemplo, um animal
no seu habitat, tem essa ameaça e dá essa resposta, na própria resposta, ele já cataboliza, né? Ele já metaboliza, melhor dizendo assim, todos essas substâncias que ele produziu que o levaram à resposta, né, de fuga ou luta. Então, quando a resposta foi dada, vamos imaginar que ele conseguiu, né, se dar bem nessa situação, passou o perigo, ele automaticamente relaxa. O relaxamento nele é uma consequência natural de ter passado por aquela situação. O parasimpático, outro ramo que rege agora essa resposta de relaxamento, vai prevalecer, tá? Aquele animal vai descansar, vai ficar tranquilo ali. A gente muitas vezes não consegue fazer isso, a gente tem que aprender a fazer isso. O yoga e outras técnicas que induzem isso que a gente chama de resposta de relaxamento vão nos ajudar muito. Porém, às vezes a pessoa está tão inquieta, tão estressada, que ela não consegue parar ali na aula de yoga, ela chega agitada e acha que o yoga é muito parado. Então, para essas pessoas, eu dou uma outra sugestão. A sugestão é, ou de fato, você pode fazer uma prática de yoga que tem esse componente de dinamismo maior, não é a que eu faço, mas existem opções, né? Você faz ali um Ashtanga Vinyasa, uma coisa assim, você tem um dinamismo maior, você vai gastar mais energia, mas depois é importante ir aquietando, tá? Do contrário, fica só no exercício, tá? Ou então você faz o exercício físico, qualquer exercício físico que você goste e tal, e depois vai fazer a prática de yoga. A ordem que eu recomendo é essa, o exercício físico primeiro, depois yoga, não o contrário. Sim. Tá? E aí você consegue ter muito bem esse efeito. Você gasta toda aquela energia que você está precisando gastar. Depois você vai ter a prática mais relaxante. Por isso que eu construí um programa com a minha característica Vata Pitta. Aqui tá fazendo yoga. Mas, gente, por isso que, na verdade, eu acho que é importante a gente buscar sempre modalidades, não fixa em uma só. Não existe uma única modalidade que você vai se beneficiar no todo. Eu acho que cada modalidade tem suas características específicas, seus benefícios específicos. E se você conseguir misturar, brincar com elas, eu acho que esse é o grande segredo, né, Gerson? Isso faz você sair do sedentarismo, isso vai te ajudar a emagrecer, isso vai te ajudar a ter mais disposição. Então é isso, seu Gerson. Dadio. Meu Instagram, quem quiser ir conhecer, acompanhar, é esse meu sobrenome, né? Dadio, que é um sobrenome italiano, então D-A-D-D-I-O, tá? Dadio da Silva. O da Silva eu não preciso soletrar, acho que vocês conhecem esse sobrenome fácil, né? Yoga, Dadio da Silva Yoga, tá bom? Muito bem. No Instagram, tá certo? E tem no YouTube também um canal meu, Gerson Dadio Ifen Yoga. Esses canais têm muitos conteúdos, né? Sobre as técnicas, a gente explica as técnicas, efeitos, execução, benefício, enfim. Tá? Então, assim, pessoal, quem está aqui e deseja fazer uma formação em yoga terapia, se aprofundar nessa metodologia, o Gerson, ele é um professor que ele ensina, né, pessoas comuns a trabalharem com yoga, ou mesmo quem não quer só trabalhar com yoga, mas quer se aprofundar mais no yoga. Olha lá, a monja. Oi, sensei, tá vendo? Jaconha. Pena que estamos já terminando. Né? Então, sigam o professor Gerson, porque realmente ele vai ajudar vocês a trilhar um caminho tanto profissional como uma vivência, uma experiência dentro da prática do método. Hoje em dia você dá aulas de yoga para pessoa que não é que tem interesse em se formar? Eu estou mais envolvido nos cursos mesmo de capacitação, tá? Agora, as aulas que eu estou dando, assim, mais abertas, tem no meu próprio Instagram, às terças e quintas, às 18 horas. A pessoa pode simplesmente entrar lá e fazer, não precisa se inscrever, não precisa pagar, é só fazer, tá? Só que é aquela coisa, são aulas gerais, né? Não tem o cuidado individualizado, não se compara a prática que o professor vai estar lá junto de você, principalmente quando é feita presencialmente, né? Então, para aquela pessoa que quer mais esse cuidado, eu recomendo realmente fazer aula presencialmente, com um professor bem capacitado, tá? Como a Fernanda, por exemplo. Certo? Presencialmente não mais, né? Porque o meu trabalho é só online. Ah, é online só agora? Ah, legal. Mas, Fê, você fez o curso comigo fazem o quê? Fazem uns
18 anos, acho. A turma acho que é de 2005. Eu fiz lá, eu nem tinha filhos ainda. Aí depois eu comecei em 2020, aí entrou a pandemia, a gente parou. Fui refazer e também fiz com a Juliana. Fez com a Juliana. Muito bom. Qual o seu Então, Instagram? É só Maria Lopes. Aqui em cima aparece, ó, aqui em cima aparece o Instagram do professor. E aí você clica aqui em cima e aí aparece e você pode seguir ele lá. Tá bom? Muito bom, seu Gerson. Foi um prazer. Obrigado. Então, a gente agradece aqui junto às nossas mãozinhas. A gente agradece por esse momento dessa manhã de sexta-feira. E eu acho que eu falo muito eu incentivo muitas pessoas a criarem um ritual matinal, né? De aproveitar de manhã para poder se conectar, fazer uma prática. E eu acho que o yoga, ele é uma atividade que é muito bem-vinda para se fazer de manhã, né, Gerson? Sim, muito bem-vinda. E eu agradeço a presença de todos, né? Vi entrando algumas pessoas conhecidas aí, a Diana também entrou agora há pouco, né? Enfim, a Laura, que foi minha aluna. Muito bom, gente. Agradeço, fico muito contente. E eu escrevi também nos comentários do meu Insta, embora a Fê já comentou que está lá. E também já tem gente que está até entrando, né? Começando a me seguir aqui, mesmo aparece isso, tá? E vou continuar produzindo conteúdo aí com bastante carinho para vocês e conteúdo com informações relevantes, principalmente técnicos, que eu tenho um pouco esse viés técnico, né, que vem dos meus estudos na anatomia e na fisiologia, tá bom? Isso aí. Muito bom, seu Gerson. E, pessoal, lembrando que na semana que vem vai rolar o nosso desafio. É uma semana em que eu incentivo as mulheres a saírem do sedentarismo. Então, do dia 23 ao dia 27, tem aulas gravadas em que eu trago informações relevantes para realmente vocês ganharem consciência e conseguirem sair desse comportamento. E é isso. Obrigada, viu, Gerson? Obrigado. Namastê. Tchau, tchau, Gerson. Obrigada.